Olá pessoal, vamos falar sobre o céu do Ano Novo Astrológico que chega 20 de março, sábado, 6 horas e 37 da manhã, horário padrão Brasília e aqui as principais regiões do Brasil também, quando há o ingresso do Sol em Áries, primeiro dia do primeiro signo do zodíaco, o tempo do equinócio, quando há a mesma proporção de luz e mesma proporção de noite entre os dias tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, uma equivalência da noite e do dia nos dois hemisférios de forma igual. Então, o Sol está em paralelo à linha do Equador nesse dia. Também acontece quando há o equinócio de Libra, a primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Quando começa Áries, outono no hemisfério sul, primavera no norte. Primeiro dia do primeiro signo do zodíaco é um signo cardinal. Quando há início de Câncer e de Capricórnio, que são outros signos cardinais, também há início de estações de ano, no caso verão e inverno. Então, momento de ponto de partida, digamos assim, um início de projeto, de decisões, ações. O tempo do equinócio, fazendo o mapa astrológico do ano do Sol em Áries para o Brasil, para a região capital do Brasil, Brasília, e principais lugares associados a Sul e Sudeste, e também a maior parte do Brasil, temos o Sol em Áries com ascendente em Áries. Então, um tempo muito associado à individualidade, a pelo menos um fator de autonomia, ganha-se um fator mais intenso nessa questão do empreender, por exemplo. É um tempo em que a gente sai daquele céu astrológico de 2020, do ano astrológico que começou no ingresso do Sol em Áries em 2020, que era marcado por um ascendente em Capricórnio, aqui na maior parte do céu do Brasil, e Marte, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, todo aquele emaranhado que marcou o ano todo de 2020 na pandemia. Então a gente renova os votos, digamos, do céu astrológico, a gente tem um upgrade do céu. Então há um novo ciclo nesse sentido. Aquele céu que impactou restrições, dificuldade, tensões do ano anterior, ele fica, de certa forma, para trás de um contexto marcante que foi ao longo de 2020 até o começo de 2021. Agora a gente entra num ciclo em que existe a tendência de uma renovação, uma nova situação para andamento de questões. Há um contexto de um certo individualismo, de um certo egocentrismo também, até porque é um Sol de ascendente, Sol e ascendente em Áries também. Porém, temos um tempo em que Marte e Saturno formam um trígono. Um ano em que começa com esse bom aspecto de Marte com Saturno, ele é fator para um projetar a longo prazo, para um positivo no sentido das metas. Então, por exemplo, nessa questão eventualmente das vacinas, que a gente vem numa certa lentidão, nesse processo brasileiro de se fazer as coisas, ainda mais com o governo atual, com as autoridades que nós temos também, impacta nesse proporcionar metas ou colocar uma diretriz, ou pelo menos já estabelecer uma quantidade para um determinado tempo. Então, a gente alinha pelo menos um vislumbrar de metas, o que é mais interessante nesse sentido. Outro detalhe é que para a nossa vida pessoal, para o nosso individual, é positivo nesse sentido também. A gente pode colocar um patamar de tempo para colocações, para objetivos, ainda que a pessoa não seja lá muito atrelada a esse tipo de organização na vida, pelo menos perceber que daqui a um tempo alguma coisa já possa acontecer, ou até um andamento, uma sinalização, ou conclusões de objetivos que já vinham de um longo tempo também. Começar um ano com um bom aspecto de Marte com Saturno, o ano novo astrológico com esse céu, dá uma propensão a que o ano todo seja absorvido por essa tendência de metas, um projetar a longo prazo, de algo que se estabelece para visar um tempo mais adiante também, ou de algo que a gente já vem de algum tempo para uma conclusão, para um fator de
finalização num sentido de longo prazo. Eu falei de um upgrade do céu que a gente tem quando começa o ano novo astrológico, mas é claro que os hematomas de um tempo de pandemia, eles não se resolvem assim virando o numeral do ano, tá? Porém, para o mundo a gente percebe uma propensão de melhor alinhamento. Você vê os Estados Unidos com um alinhamento melhor nas questões pandêmicas, alguns lugares da Europa, de países que, de certa maneira, começam a ter um mandamento, ou pelo menos uma condição menos drástica da pandemia. Então, isso já é possível notar. O Brasil tem essa questão da lentidão, em função dessas restrições todas, até por causa do governo que teve essa situação de polêmica, de atraso, de problemática que a gente vê. E no sentido geral, o ano astrológico tem também posições de Marte em Gêmeos, Lua em Gêmeos, a questão da falácia da comunicação, das fake news, isso a gente não vai se livrar tão cedo, né? O Brasil, ele tem essa questão crônica. O Brasil já tem Lua em Gêmeos na independência de 7 de setembro. Então, um começar de ano com Lua em Gêmeos só vai intensificar a questão do povo, no sentido de uma certa voz, pelo menos, um fator das mídias, da imprensa ganhando um fator de intensidade, impacto nas reações populares também. Então, vive-se mais essa questão polêmica midiática que, de certa maneira, a gente já vinha, mas com alguns impactos de forma no executar de questões, um papel forte até da imprensa, no sentido de situações, e até num contexto popular, de massas ganhando um movimento de embate, de tensões. É um tempo de Lua-Marte em conjunção. Então as tensões, as falácias, os posicionamentos ganham mais intensidade. As pessoas se manifestam um pouco mais nesse ano novo astrológico como posicionamento também. Perde-se algumas formalidades do dizer o que pensa. Então vale um cuidado nesse sentido também, porque a gente percebe mais posicionamentos, mais pensamentos sendo colocados, e que vale cuidado, vale estratégia, porque qualquer coisinha pode virar uma pólvora no sentido de comunicação também. Então todo um cuidado aí ao longo do ano, em que o posicionar requer estratégia, especialmente no tom, na forma de se colocar. Esse fator Marte e Saturno, pelo fato de Marte estar em Gêmeos, tem a questão da educação, tem a questão do coletivo, o remoto, que ganha pelo menos um alinhamento, uma estrutura para que o ensino remoto, ou essa coisa híbrida, pelo menos, tenha uma sequência um pouco mais organizada, com um pouco mais de meta, polêmicas aí. A gente viu o veto do governo brasileiro sobre o acesso a conexão, recursos de utilidade para o ensino já nesse tempo. Então pode ter uma reação, pode ter algum tipo de condição em que isso seja reposicionado também. Outro fator é no sentido geral das questões associadas a ensino, a informação, a comunicação, a internet, a recursos tecnológicos, a formas mais estruturadas, pelo menos, de uso das comunicações ou de recursos de telecomunicação, tendo um pouco mais de embasamento, estrutura, para que a gente não só trabalhe melhor, mas se comunique, se relacione melhor nesse sentido, para as nossas execuções, para os nossos projetos e para tudo que a gente também vem num sentido de serviços, das atividades de serviço também. Os mercados, os comércios se reciclando, se reestruturando, ainda que as dificuldades apontem certas tensões e essa problemática. O Brasil ali, tem Vênus na 12, Netuno na 12, Mercúrio na 12. Então essas questões dos hospitais ainda continuam com esse limite, com essas situações um pouco complexas, mas um sentido de preocupação mais com o outro, um senso solidário, uma condição em que isso pelo menos possa dar uma percepção, um alento em tudo que venha marcando esse tempo atual do Brasil.
É uma condição de Plutão na 10 nesse mapa do ano novo astrológico. Então é uma transformação na condução do executivo. Isso pode envolver tanto a presidência como os governos dos estados principais em região sul, sudeste, maior parte dos estados do Brasil. Então isso impacta num fator de tirar certas vendas, tirar certas máscaras e um impacto no posicionamento. É um risco aí para a própria integridade de quem governa nesse sentido. Então, se não andar na linha, tem tensões aí que impactam em cobranças, de certa forma, nesse sentido. É que há um aspecto ali que Vênus em peixes com Plutão, de alguma forma pode atenuar, dar uma certa média, no sentido de ainda ir arrastando, fazer os acordos, os ajustes, os benefícios sociais, até porque Vênus é na 12, mas com Plutão na 10 é um tempo em que, se não houver pelo menos uma condição alinhada com os outros poderes, com as instituições que necessitam, com o próprio um alinhamento de governos em si, há um risco em que o poder pode perder força ou pelo menos ter uma transformação, ficar mais na mira, não só das questões populares, mas também de um contexto social, de um contexto, é o cuidado aí para que o governo não se dê um tiro no pé de si próprio. Então vale esse sentido também. Plutão na 10 é um fator dessa questão, tanto autoritária ainda marcando o Brasil. Então a gente já sabe, não precisa desenhar tanto, né? Plutão na 10, tem muito o que desenhar, né? A gente vê essa condição autoritária, para não usar alguns termos um pouco mais problemáticos, né? Então tem essa condição. Então, mas vale pelo menos num certo sentido de que se tem um bom aspecto com Vênus, ali requer uma tolerância, requer um sacrifício, talvez, que o governo possa fazer, mesmo que a contragosto, mesmo que contra o próprio fluxo da maneira de governar, meio que padronizada ao modo próprio. Então, de certa forma, uma tolerância, porque não vai poder ser do jeito que o governo quer o tempo todo, né? Vamos entrar na órbita da Terra redonda e entender que tudo precisa ser embasado no que é necessário, preciso e com um pouco de sacrifício também. Vamos falar um pouco da semana agora, pessoal, esse tempo que vai do 21 ao 27 de março, a primeira semana ariana. Falamos aí do Marte e Saturno, das boas tendências para longo prazo, para estabelecimento de metas, para objetivos que já vinham de um certo tempo, podendo concretizar, uma condição do fator da estratégia. Marte em bom aspecto com Saturno vale para boas estratégias de pensar a longo prazo, até para investimentos, até para tratativas de assuntos que a gente vinha numa certa problemática. O que for tratado e vivenciado com mais disciplina, com mais intensidade, tende a resolver de vez, ou pelo menos criar uma diretriz para um cronograma, digamos assim. Para quem gosta de planilha, tabela, cronograma, esse tempo de Marte e Saturno é bom para as estratégias, num sentido geral. Tem Mercúrio em bom aspecto com Urano começando a semana, positivo para tecnologias, para lives, para contatos que envolvam renovar situações de informação, um upgrade de informação, de conteúdo, ótimo para quem lida com o lado tecnológico e até para aprendizados associados a contatos à distância, ensino à distância também. A gente, no dia 21, em que esses aspectos acontecem também, há o ingresso de Vênus em Áries. Vênus é um planeta associado a relacionamentos. A gente tem um tempo em que
a oportunidade para lidarmos com as nossas relações de maneira mais direta. Pode ter um papo reto na vida a dois, um tempo de botar as coisas nas claras, no chamar na chincha, né? Como diz a gíria. Se faz necessário aí uma atenção com certos impulsos também, para não agir de forma individualista, com quem a gente gosta, com o sócio, com o par, ou de quem a gente tem mais zelo, mais proximidade, no sentido geral. Vale esse cuidado, porque Vênus em Áries é uma posição em exílio, então tem uma tensão. Vênus é regente de Libra, é regente de Touro. Quando ele está em Áries, ele está no signo oposto ao que ele rege. Então vale o cuidado com o lado individualista, aquela história do meu espaço termina quando começa o do outro. Todo momento de ponderar a individualidade, entender os limites de liberdade, não agirmos de uma forma um pouco intrometida nos assuntos de quem a gente gosta também. Vale esse momento de ponderar, para que não haja esse avançar de sinal. Vale o oposto também, uma atenção para que as pessoas não se intrometam demais nas nossas coisas, por favor, né? Ok, toda ajuda é bem-vinda muitas vezes, toda atenção é válida, a gente pode perceber uma boa vontade dos outros com a gente, mas sem exageros, não meter o bedelho. Né? Vamos com calma, porque até aqui tudo bem, mas daqui para frente eu resolvo e cada um com o seu cada um. Esse tempo também de ponderar a forma como as pessoas também participam na nossa vida, ou como tentam intervir ou interferir com certas atitudes, palpites, posicionamentos. Mas eu fiz porque eu gosto de você. Ok, tá, mas eu também gosto de mim mesmo, né? Então, até aqui, ok, daqui para frente é comigo. Então, Vênus em Áries vale esse tempo de ponderação com as individualidades das relações. Um momento de cuidado para não entrarmos demais na história dos outros e os outros também não entrar demais nas nossas historinhas. Quarta-feira, dia 24, temos a quadratura Mercúrio-Marte. Ela é exata no dia 24, mas leve em consideração ela a semana toda. Né? Mercúrio é o planeta associado às comunicações, Marte planeta associado às atitudes, aos impulsos. Isso pode ser impactante na questão de serviços, no sentido coletivo. Algumas questões podem travar, podem atrapalhar um pouco. O comércio aí nessa fase restritiva, a gente pode perceber um pouco essas tensões. Já percebemos alguns decretos aí de antecipação de feriado em São Paulo. Vale uma atenção com essa questão de todo mundo ir para um certo lugar para fugir, levar a pandemia para lá e trazer a pandemia para cá. Todo cuidado é pouco nesse sentido, até porque temos o Mercúrio em Peixes, o Marte em Gêmeos. Mercúrio também envolve essa questão de serviços, de locomoção e principalmente a questão da comunicação. Vale uma atenção com tom, com falar atravessado, um cuidado, aquela frasezinha do ônibus, dos coletivos, fale com o motorista apenas o indispensável. Isso vale para um contexto geral também. Atenção para não falarmos demais ou não entrarmos em debates desnecessários, até porque temos o Marte em Gêmeos na jogada também. Marte está no próprio signo que Mercúrio é o regente. Mercúrio é regente de Gêmeos, então por um tempo o Mercúrio é dispositor de Marte. Então impacta nessa questão de situação, tensões de comunicação, tensões na forma de lidar com certos debates, assuntos. A gente pode ver nas redes sociais aí, astrólogo, sociopata, esquerdopata, direitopata, não sei o quê. Então, calma, vamos aqui conversar, baixa a guarda, baixa a bola, malandragem, tá? Então, Mercúrio-Marte requer atenção com o tom, com os digitar mensagens, qualquer post, qualquer feed, né? Feed que fala no Instagram, né? Feed, escrita, cuidado com a maneira de usar certos WhatsApp, certos telegrânicos, todo cuidado aí com o jeito de colocar uma vírgula, reler direito, não ir no primeiro impulso. Nossa, eu li aquilo, lá. Vai lá, lê de novo, vê se não está. É quase um Mercúrio retrógrado, é o lado averso de um Mercúrio retrógrado, tá? Mercúrio está normal, ele não está retrógrado, mas quadratura Mercúrio-Marte é atenção com
pilhas na comunicação. Né? Você viu que eu até elevei o tom para dar um exemplo assim, para vocês verem que cuidado com o jeito, aquele lado do bom dia, né? Bom dia por quê? Vale uma atenção aí no jeito. Vamos dar uma baixada, tá tudo bem. E também o cuidado com a ironia, né? Porque às vezes o tom que você fala dá essa coisa, né? Tá sendo irônico, você tá sendo irônico. Não tô sendo irônico, tô falando no normal, tô colocando assim para essas questões de comunicação, essas oscilações no falar requer atenção para pegar o time, para pegar o tempo. Cuidado também para não se enganar à toa, com um certo jeito, com certa maneira de outro falar. Se o outro quiser se expressar, se colocar no tom dele, então dá para respeitar, deixa, desde que ele esteja respeitando a nossa forma de pensar. As diferenças, as divergências, elas acontecem e é do comportamento humano. Agora, vou criar caso por diferença e fogo cruzado o tempo todo por certas falácias, não dá. Né? Então vale essa atenção também com o tom na forma de se colocar, com a maneira de lidar com certas comunicações, mas principalmente não entrarmos em fogo cruzado desnecessário diante de debates e assuntos. Se precisar, vai, rebate, ok, mas não ficar prolongando muito não, senão não acaba, né? Senão vira a faixa de Gaza, que aquelas coisas nunca acabam. Sexta-feira temos conjunção Sol-Vênus de forma exata, lá no dia 26. Isso implica já que ao longo da semana ela já está também em vigência, vale uma atenção. A partir do tempo que Vênus ingressa em Áries, no domingo, dia 21, vale a atenção para essa conjunção também, que ela é exata na sexta-feira. Conjunção Sol-Vênus, quando Vênus está direto e há conjunção com o Sol, Vênus está do lado oposto do Sol, ou seja, Vênus está atrás. Se a gente for tentar observar Vênus, a gente não consegue, porque Vênus está atrás do Sol. Quando isso acontece, há um desafio na postura dos nossos relacionamentos. Vênus já está em exílio, que é em Áries. Requer atenção com a nossa individualidade nas relações, com repensar condutas diante de relacionamentos. Isso é fundamental num tempo de conjunção Sol-Vênus. A nossa posição diante das relações, ela pode alternar. Percebemos, olha, eu já fiz isso por você, eu estou aqui dedicado, então agora chega, agora você tem que fazer. Então tem essa questão também de nos situarmos, nos posicionarmos diante de quem a gente gosta. Você deixa eu te ajudar? Você vai deixar mesmo eu te ajudar? Porque se você não for deixar eu te ajudar, eu não vou ficar aqui mais perdendo tempo. Então um pouco isso também, um certo chamar na chincha para a nossa postura diante das relações. Do querer que eu esteja a me relacionar com você e a te ajudar, ou se vira sozinho, então solta da minha mão. Decidir o que se quer da relação também. É um momento importante nesse sentido. Também é uma conjunção importante capaz de implicar na conduta social nossa, no nosso posicionamento de questões da sociedade, de modismos. Conjunção Sol-Vênus é poder dar uma certa banana para certas modinhas, para o que os outros estão pensando. Vênus, como é regente de Libra e está em Áries, meio que não ligar, porque e daí que você usa essa roupa, que isso está na moda? Posso estar assim e estou na minha individualidade, na minha moda. Né? É o lado Vênus em Áries, é o lado da autenticidade, sendo até geradora de confronto com certos padrões, com certas questões da sociedade, por mais simples e bobas que possam ser os assuntos. Então, às vezes, a gente tem uma certa afronta, um certo desvínculo com certas aparências, com coisas que os outros pensam, num tempo em que há uma conjunção Sol-Vênus e principalmente em Áries, que é um exílio de Vênus. Então é um tempo especial para observarmos a nossa individualidade, a nossa postura individual diante das relações e diante do social, dos modismos, até das parcerias, dos vínculos, o aprender a dizer não, manifestar um não sem tanto complexo de culpa. Disse não, acabou, vai embora, segue. Eu disse não, será que era para eu dizer não? Não costumo. Disse não e pronto, segue a vida, toca o barco, sou mais eu, individualidade,
palavra-chave de um tempo de Sol conjunção Vênus aí em Áries. Então, pessoal, este é o céu da semana, de 21 a 27 de março. Colocamos aí também um panorama do céu astrológico anual. Quero agradecer a atenção de todos pelas mensagens no Instagram, pelas visualizações no YouTube, pelo contato aí que vocês fazem dando feedback sobre o céu da semana. Um ótimo ano novo astrológico para todos, ótimo outono também, ótima primavera para quem está da linha do Equador para cima. Uma ótima semana, um abraço, tchau!